Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre várias notícias que eu queria trazer aqui nos últimos dias. Primeiramente sobre o meio-campista Maurício, que vem jogando muito bem pelo Internacional nesse ano. E é um cara que eu venho falando aqui há um bom tempo, que pode render, né, um valor interessante para o Cruzeiro. O meio-campista de apenas 22 anos de idade foi um dos destaques da classificação do Internacional nessa última terça-feira contra o River Plate na Libertadores. Além disso, sobre o zagueiro Manuel, que foi especulado algumas vezes pelo Cruzeiro. Ótima passagem lá em 2020 a 2021 e que não tem jogado muito pelo Fluminense. Será que seria uma alternativa? Ele que vem se recuperando aí de lesão. Além disso, sobre o Ederson, também jogador do Cruzeiro, que diferentemente do Maurício, né? Os dois chegam juntos no Cruzeiro e tudo mais, só que o Maurício tem um percentual bem grande, que ainda é do Cruzeiro, já o Ederson não. Porém, ele vive uma fase muito boa lá na Europa e não ficaria surpreso do Cruzeiro colocar também uma grana boa no bolso, além também do lateral peruano do Cruzeiro, recém-chegado, já fez sua estreia pelo time sub-20 e está treinando com a equipe principal. Então, só para você ter uma ideia, é um cara que em breve pode aparecer na equipe de cima, aquilo que eu já tinha antecipado também para vocês lá no vídeo que eu trouxe quando ele havia sido anunciado para da equipe sub-20, mas é que eu falava que em breve poderia ser utilizado. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube. Se você puder também comentar aqui embaixo para me ajudar no engajamento, com certeza me ajuda bastante. Falta um pouco mais de 630 inscritos. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, cada vez mais perto desse objetivo de 40 mil, conto com a ajuda de vocês. Bom, quero começar falando sobre o Maurício, jogador de 22 anos de idade, que vem chamando a atenção mais uma vez nesse início de temporada pelo Internacional, e cada ano que passa ele tem números melhores, né, pelo Inter. Nesse ano, 27 partidas, 7 gols marcados e 5 assistências. Destaque para esse último jogo dele e do Internacional na Libertadores contra o River Plate, né, onde ele foi um dos melhores jogadores em campo e realmente tem chamado muita atenção. A grande questão é, o Cruzeiro tem 25% do jogador de olho numa venda futura, tá? Até o empresário dele, que se eu não estiver enganado é o André Cury, enfim, não sei se é o André Cury, mas é um dos maiores empresários do futebol brasileiro, até já tinha afirmado que ele só aceita negociar o Maurício por valores acima de 55 a 65 milhões de reais. Teve algumas especulações, mas nada próximo disso, e que certamente, se o valor fosse confirmado, o Cruzeiro poderia ficar com um valor ali próximo de 14 a 22 milhões, mas sinceramente acho que ele vale muito mais do que isso, tá? Acho que 10 milhões de euros, acho que ele vale muito mais, uns 15, que já daria uns 70 milhões. O Cruzeiro tem 25, então certamente ele pingaria pelo menos uns 20 milhões na mão do Cruzeiro, já seria bem interessante. E assim, ele que sai do Cruzeiro lá, onde ele fez em 2019 9 jogos e 1 gol na Série A, aquele jogo contra o Vasco, 2020 mais 32 jogos, 5 gols e 3 assistências, e foi em 2020 também para o Internacional. Aquela troca que teve ali o William Potker, teve também o Bruno José, enfim, troca terrível do Sérgio Rodrigues, que o Cruzeiro pelo menos tinha mantido 40%. Só que aí ele abre 10% dos direitos pelo Bruno José, então ficou com 30%, e acho que foi em janeiro do ano passado. Tinha uma dívida com o empresário, com o jogador, abriu mão de 5% e ficou então agora só com 25%, que poderia ser 40%, né? Mas, de qualquer forma, pelo desastre que foi o Cruzeiro nos últimos anos de administração, pelo menos manteve esses 25%, que pode render um bom valor. Temporada de 2020, né? 9 jogos e 1 gol na Série A pelo Internacional, 21, 2 gols e 7 assistências em 47 jogos. Ok, melhorou, né? Jogou com mais frequência. Aí 2022 melhora mais ainda, 9 gols, 5 passes em 55 partidas. Internacional que brigou pelo título, né? Desses anos. 2023 também, agora números melhores do que do ano passado, já basicamente chegando no meio da temporada, né? 7 gols, 5 assistências contra 9 e 5 passes, mas nesse ano ele tem 27 jogos contra 55, né, do ano passado, então certamente vai bater essa meta. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários então o que você acha do Maurício e quanto será que ele vale? Será que ele vale o quê? Uns 15 milhões? 20? 16? Enfim, deixe a sua opinião aqui embaixo. Um jogador que atua como meio campista e realmente tem poucas opções como meia no futebol brasileiro, e eu acho que é um cara com muito potencial. Bom, já que eu falei sobre ele, quero falar também sobre o Ederson, que é um pouco mais experiente, 24 anos, e vive uma fase muito boa lá no futebol europeu, lá pela Atalanta, né? Onde ele, diferentemente do Maurício, ele sai do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda, acho que devia muita coisa para ele, e abateu dívidas com o seu empresário, quando ele vai para o Corinthians em 2019, sem deixar nada de percentual e nem render nada para o Cruzeiro. 2019 foi muito bem, naquela reta final da Série A. Ele, o Kaká, o Orejuela, foi um dos poucos que se salvaram, 22 partidas e 2 gols marcados, e foi para o Corinthians então em 2023.
em 2020. Não foi muito bem, foram apenas 25 partidas e 3 gols. O Corinthians emprestou ele na temporada seguinte para o Fortaleza, onde aí sim teve um bom desempenho. Foram 58 jogos, 3 gols e 3 assistências. Só que ele até tinha um encaminhamento certo para ficar no clube, só que no início do ano passado, de 2022, no meio da temporada europeia, ele foi lá para a Salernitana da Itália, clube no qual estava brigando pelo rebaixamento. O Ederson chega, faz 15 jogos, 2 gols e 1 assistência, foi muito bem e foi comprado pela equipe e depois revendido à Atalanta, onde nessa negociação aqui, ó, quando ele foi vendido para a Salernitana e depois para a Atalanta, o Cruzeiro ficou com quase 1 milhão e 100 mil reais, só com um mecanismo de solidariedade, tá? Então assim, já é um cara que foi negociado, se não tiver enganado, a primeira vez a 38 milhões e a segunda por quase 65. Foi isso, quase os valores que ele movimentou e que agora, com certeza, está muito mais valorizado, tá? Deixa eu ver aqui o transfer market dele, para ver quanto que ele vale aqui, porque certamente é um cara que vale o quê? Uns 16, 17 milhões de euros, 20 milhões de euros, então 100 milhões de reais. Se ele fosse vendido agora para o Manchester City, para o Manchester United da vida, o Cruzeiro ficaria com 1% da negociação, é algo próximo a isso. Poderia pegar aí mais alguns milhões. Enfim, uma pena que o Cruzeiro não manteve um percentual relevante dele, como 10, 15, igual fez o Corinthians, porque senão poderia realmente estar colocando uma boa grana no bolso, com esse caso que eu queria atualizar também para vocês. Ainda não apareceu nenhuma proposta concreta para ele. A tendência é que ele jogue mais um ano na Atalanta, que é um time também que tem crescido bastante, jogando competições europeias, e quem sabe ele jogando mais uma vez bem, aí sim não possa ir para uma Premier League e render um bom valor, pelo menos o Cruzeiro ficando, né, com esse mecanismo de solidariedade. Bom, mudando aqui completamente de assunto, quero falar sobre o Manuel, jogador de 33 anos que não tem jogado pelo Fluminense por alguns motivos, né? Seja lesão ou opção realmente pelo técnico Fernando Diniz, onde tem apenas 15 jogos na atual temporada, números bem mais baixos do que ele teve no ano passado, onde não conviveu com problemas físicos e também era uma peça titular absoluta pelo técnico Fernando Diniz. Foram 51 jogos no ano, 7 gols e 2 assistências. Jogador que foi contratado lá em 2014, né, vindo do Atlético Paranaense, foi uma das maiores contratações da época do Cruzeiro e fica de 2014 a 2018. Ele teve algumas renovações no meio do caminho, que fez o vínculo dele ir até início de 2021, até março, mas assim, ele chega e nunca foi um titular absoluto do Cruzeiro. Destaques para 2015, 48 partidas e 1 gol, mas ali, ó, 2019, 2018, 22 jogos, campeão da Copa do Brasil, 2017 mesmo, com o Léo e o Murilo na zaga, que o Murilo não era para ser o titular, né? Se você fosse analisar no início do ano, assume a função e o Manuel naquele ano só 24 jogos, então foi muito mais reserva desde quando chegou, mas que não tem como negar, né? O cara ganhou 2 Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, além também de 2 títulos estaduais. Aí ele foi emprestado para o Corinthians em 2019, foi bem, 56 partidas, 3 gols. Em 2020 foi emprestado para o Trabzonspor da Turquia e não foi bem por lá, um jogo e devolveu ele para o Cruzeiro. E foi aproveitado então na Série B, onde foi fundamental ele e o Rafael Sobis naquele ano de 2020, para o Cruzeiro não ser rebaixado, né? Nossa, eu já gravava vídeo naquela época, meu Deus, se hoje nós está triste com o Matheus Pereira lesionado, nossa, aquela época ali, rapaz, foi terrível, né? 26 partidas, 5 gols e 2 assistências, isso só na Série B. Ele fez quase um papel de atacante aí pelo Cruzeiro. E a questão é, ele tinha um contrato só até março de 2021 e o Cruzeiro não tinha condições de nem de pagar o salário dele, que vivia com problemas de atraso, e nem oferecer uma renovação. Ele até começa o Campeonato Mineiro de 2021, 5 partidas e 1 gol, e se manda então para o Fluminense, onde pelo Fluminense já disputou mais de 85 jogos, marcou 9 gols, mas que se não tiver muito espaço para o próximo ano e não se recuperar fisicamente, né, desde que ele se recupere ele não jogue, aí quem sabe não possa ser uma alternativa. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, então acho que o Cruzeiro poderia ficar de olho no atleta, porque ele faz bem essa função, né, zagueiro pelo lado direito, e está aí com 33 anos de idade. Bom, e para terminar aqui com vocês, mudando completamente de assunto, quero falar sobre o lateral direito Carlos Gomes, recém-chegado ao time sub-20 do Cruzeiro, que de acordo aqui com o Diário Celeste, já treinando com a equipe principal, lateral de apenas 18 anos de idade, peruano, que chegou vindo do Alianza Lima, onde vinha se destacando pela equipe sub-20, na Libertadores da categoria e chamando a atenção também de outros clubes. Ele chega, se não estiver enganado, por um empréstimo de 1 ano, com o Cruzeiro tendo uma opção de compra, tá? Ele jogou já uma partida pelo time principal do Cruzeiro contra o América, deixa eu ver, América TO, é um time de Teófilo Otoni, né, do Campeonato Mineiro Júnior, onde foram uma partida só, 15 minutos, dentro na reta final, e fez a sua estreia acho que foi no último final de semana agora, né, dia 8/5, então nesse último domingo, nessa última
Hoje é quarta, terça-feira, então ele fez terça-feira esse jogo, enfim, já está aí treinando com o elenco principal, e foi o que eu falei pra vocês quando ele foi contratado. Não só porque, eu sou um adivinha, não. Porque o Cruzeiro, no geral, tem dado muita chance para os atletas da base treinarem no mesmo horário, por exemplo, dos jogadores do time de cima. Então isso é interessante até para facilitar a adaptação. E, enfim, pelo menos tem uma opção aí de compra do atleta. Se ele for bem, se ele continuar jogando com frequência, pode ser realmente comprado no próximo ano. E quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que acha do jogador? Se já viu, alguns jogos dele, e também um cara que chama a atenção pela boa Libertadores que ele vinha fazendo lá pelo time do Aliança. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos no Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos está aparecendo aqui na tela e o link embaixo na descrição para você conferir nossas outras redes sociais, tá também aqui para vocês, e outras sugestões aqui na tela. Valeu, galera!